Eu vou retomar isso olha só, por exemplo, em 77, na perspectiva em 77, ele diz, aspas, deixamos de ser, em nossos dias, o engenho e a Casa Grande e Senzala do passado. Referência ao Freire, lógico, né? E a Casa Grande e Senzala do passado, para nos tornarmos a empresa, a usina, o palacete e o arranha-céus, mas também o cortiço, a favela, o mucambo, o pau-a-pique. Essencialmente, contudo, com as adaptações necessárias determinadas pelas contingências no nosso tempo, somos o mesmo do passado, se não quantitativamente, na qualidade. Na substância, diria a metafísica aristotélica, embora em mais complexa forma, o sistema colonial brasileiro se perpetuou e continua muito semelhante. Isso Caio Prado Júnior, perspectiva em 1977. Reparem que ao mesmo tempo, aí há uma dificuldade no Caio Prado, porque não pode ser uma hipótese de que o ovo é o ovo e segue o ovo eternamente. Não nasce galinha daí, né? Então, mas essa crítica que eu estou querendo colocar ao Caio Prado tem de ser colocada, me parece, com muita cautela, porque é uma crítica de um detalhe, que não é um detalhe, embora porque é uma coisa central, mas é uma crítica que precisa entender a importância da trajetória do Caio. Ela só faz sentido por dentro de uma leitura do Caio Prado e não por fora. Tá? Porque, olha só, agora para frente, alguns temas, eu vou encerrar porque eu já estou em 1 hora, tá vendo? Fica falando, deixa a gente ficar falando, a gente vai falando. Fica todo mundo calado, a gente vai embora. Ou está todo mundo dormindo, deixa eu tomar uma conta aqui melhor, acho que não. Porque tem algumas... Bom, eu vou fazer alguns comentários pontuais para apimentar o debate e paro. Tá? Em primeiro, coisas que eu acho contribuições extraordinárias do Caio Prado para a gente hoje, como a gente precisa avançar. Provocação pura e simples, levem isso nessa conta. O Brasil hoje é um país exportador de capitais. Exporta capitais não apenas para a América Latina, exporta capitais para o Iraque, exporta capitais para a África, etc. Tem um banco chamado BNDES, que ninguém sabe até hoje o que quer dizer o S. Deve ser da sacanagem, né? Mas tem um S que é um banco de suporte à expansão e à multinacionalização do capital de origem brasileira, além de apoio à escala de concentração do capital no Brasil. Neste sentido, como é que a gente entende isso? Como é que nós vamos entender a colônia colonizadora? Esse é um desafio nosso, não é do Caio Prado. Portanto, para a gente é que tem de pensar nisso para a frente. Estamos diante de um país imperialista? Provocativamente, eu venho dizendo isso, provocativamente. É muito provocador, acho que a gente vai ter de avançar isso. O Rui Mauro Marini propôs, na década de 60, também seguindo, né, em parte, os traços do Caio Prado, em parte outros traços, porque o Caio Prado, o Rui Mauro já traz todo um aporte, inclusive trotskista, do Trotsky para essa análise, o desenvolvimento desigual e combinado, enquanto no Caio as coisas estão mais chapadas, né? No Caio é lá e, portanto, cá. Já no Rui Mauro Marini e no Chico de Oliveira, a gente já vai encontrar um movimento nessa relação. O que não retira o fato de que foi ele o primeiro e que era preciso que alguém fizesse para que o próximo conseguisse. Mas, então, o Caio Prado dá uma pista interessantíssima com relação ao imperialismo, no caso brasileiro, mas na reflexão dele não tem saída. Se vocês lerem esse texto, o que ele vai dizer? O imperialismo não é algo externo na sociedade brasileira. Nunca foi. É interno, imbricado e constitutivo. Daí que, na Revolução Brasileira, ele faça uma crítica devastadora ao conceito de burguesia nacional, que nunca existiu para ele.
Existe uma burguesia brasileira. Os estrangeiros burgueses se nacionalizam muito rápido aqui para ele. Felizes da vida, são integrados burgueses sem nenhum problema. Vão perseguir o lucro e explorar o trabalhador muito bem. Portanto, essa experiência exportadora brasileira nunca sofreu concorrência do imperialismo. Ele brigando com a tese do Partido Comunista agora. Né? Nunca sofreu concorrência do imperialismo. Ao contrário, o imperialismo é acolhido de braços abertos por essa burguesia. E esta burguesia que acolhe o imperialismo ganha com esse imperialismo escala de exploração que ela nunca tinha sonhado antes. Isso é Caio Prado, hein? Isso é a Revolução Brasileira. Ele diz que burguesia nacional é mito. A palavra é mito. Porque ela não nunca foi nem feudal, nem há nenhuma burguesia nacional anticapitalista. Anti-imperialista, desculpe, anticapitalista, né? Seria impossível. Anti-imperialista. Diz que não tem nenhuma, tem até briguinha, assim, entre um setor da burguesia brasileira com o imperialismo, mas é briguinha, coisa de comadre. No fundo, eles estão inteiramente de acordo. E mais, os grandes latifundiários, os grandes proprietários de terra não têm nenhuma contradição, nenhuma amizade fundamental com o imperialismo. Se há alguma contradição, é entre esses grandes proprietários agrários, para Caio Prado, e o imperialismo, e não da burguesia industrial. Por que ele diz? Tem alguma contradição, porque... essa tese dele precisa ser matizada, mas é a tese dele. Ele diz o quê? Os grandes proprietários agrários não estão nem aí para o imperialismo. O problema deles é o mercado nacional, internacional, mas eles não estão nem aí para o imperialismo. O negócio é continuar a explorar aqui, proteção lá, eles não estão nem se lixando. Então, não tem burguesia nacional e mais. São assim, tudo casado um com o outro, tudo... o mesmo latifundiário é também banqueiro, é também comerciante, é também industrial. A fabricação de saco de algodão no Nordeste começa para poder mandar o algodão para fora. A fabricação do saco de juta para o café em São Paulo vai tornar o fazendeiro paulista industrial, etc. Então, portanto, estão todos casados entre eles, felizes da vida, e não tem nenhuma. Ao contrário, chamam, convidam a burguesia ou o imperialismo como forma de ampliar os seus negócios. Não tem nenhuma contradição. Mas, uma vez feita essa relação, ele volta à questão de que o problema brasileiro é o de instaurar uma nação. Percebe? Então, assim, não há nação, porque não há nação, de alguma maneira, falta a burguesia nacional que seria capaz de cumprir essa etapa. Ele tem alguma coisa que sobra como etapa. Ele avança para caramba, mas tem alguma coisa que resta lá para trás. Ele vai reconhecer, olha só, em 66, na página, nessa edição aqui, na página 91, ele vai dizer o seguinte: o mercado interno, antes inexpressivo e contando muito pouco como fator propulsor das atividades econômicas brasileiras, já se emparelha nesse sentido ao externo e começa mesmo a ultrapassá-lo em importância e significação. Isso, sem dúvida, constituiu um considerável progresso e grande passo no sentido da integração nacional da economia brasileira. Mas é um progresso que, pela maneira como se realiza, ou se realizou até hoje, se anula em boa parte e se autolimita, encerrando-se em estreitas perspectivas. Isso porque se subordina a circunstâncias que, embora aparentemente distintas do antigo sistema colonial, guardam com esse sistema, na sua essência, uma grande semelhança. De um lado, porque a diversificação da produção para o atendimento das necessidades próprias do país e de sua população,
e a libertação com isso do exclusivismo de atividades econômicas voltadas para exportação se realizam paradoxalmente por um processo em que a função exportadora conserva de fato sua primazia. Então nós voltamos para o sistema, quer dizer, aumenta o mercado interno, mas ele não trata as duas coisas juntas. Embora. O que ele faz? Ele vai vendo o crescimento do mercado interno como relação social, mas volta de novo a explicação para o mercado externo. Então, acho que, e ao mesmo tempo mostrando que esse capitalismo brasileiro é um capitalismo intrinsecamente constituído pela burguesia brasileira e pelo imperialismo. Então, essas duas questões, que eu acho que são formidáveis colocadas nele, exigem da gente ainda dar muito passo. Então, eu tenho de ler Caio Prado muitas vezes para conseguir chegar a dar um passinho a mais, que ele não pode mais dar porque está morto. Né? Mas, ainda bem que os nossos mortos nos deixam heranças como essas. Né? Eu acho que essa é o papel fundamental da gente agora, quando a gente trabalha com eles, tentar pelo menos conseguir escalar para chegar no ombro deles. Bom, gente, vamos para a parte do debate, acho que já está bom, já falei bastante, já deve estar cansado as orelhas aí, e aí no debate talvez fique, né, mais caloroso.